Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao estudo. Desculpa aí o atraso aí de alguns minutos, gente. Estava na rua aqui, acabei de chegar, mas em cima, né? Tá dando para escutar direitinho, pessoal? Tá dando para escutar o som? Me manda aí um retorno, por favor, só pra gente fazer a prece e começar. Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Beleza. Eu estou escutando, né? Boa noite. Então tá. Gente, então a gente vai dar continuidade, né, ao nosso estudo de mediunidade. Nós estamos estudando a apostila da FEB, né? Lembrar aí que a gente está, né, dentro aí dos trabalhos de estudo da mediunidade. Nós estamos estudando a apostila da FEB lá. E a gente está dando continuidade, né, no capítulo da prece, né? Nós estamos falando da prece e agora nós vamos entrar, né, na prece dentro da reunião mediúnica, né? Semana passada a gente falou um pouco da prece no geral. E hoje nós vamos falar um pouco da prece dentro do trabalho mediúnico, né? Como é que funciona a prece dentro da reunião mediúnica, né? Dentro aí do trabalho da reunião, tá? A gente vai fazer a prece e vamos dar início, né? Boa noite, dona Silvia. Boa noite, pessoal. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer pela oportunidade da vida, de tudo quanto temos recebido. Pedir ao Divino Amigo que possa nos envolver com seu amor, a fim de que possamos aprender, trabalhar e crescer. Desculpem, gente. Que possamos juntos estar sintonizados com o Mestre e seguir em frente, nos trabalhos e na luz. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Desculpa, gente, estou gripado. Aqui em casa tá todo mundo gripado. Então a gente vai dar continuidade, né? Como a gente tinha falado, né? Se ficou alguma questão dos últimos estudos, a gente pode ficar à vontade para perguntar, tá, gente? A gente está falando hoje, né, como já tinha dito, sobre a prece dentro do contexto da reunião mediúnica, né? O nosso objetivo hoje é falar um pouquinho de como é que funciona, qual que é o papel da prece no trabalho mediúnico, né? Quando a gente vai entender a reunião mediúnica, a gente vai entender aquela reunião clássica, né? Onde, né, um grupo de pessoas, normalmente de 6 a 12 pessoas, tá? Isso não é um padrão obrigatório, né? Mas o Hermínio Miranda, que é o grande estudioso da doutrina espírita, né, ele fala em algumas obras que o interessante para uma reunião mediúnica, né, para um grupo mediúnico, é no mínimo 5 componentes a 6 e no máximo 14, tá? 12, 14, né? Até porque isso facilita, né, o processo de organização do trabalho, tá? Então, assim, normalmente as reuniões mediúnicas têm uma média de 12 pessoas, né? Normalmente, né? Existem grupos menores, que tem 6, né, tem até 5 pessoas, e existem grupos maiores com mais gente, tá? Não é algo fechado a ferro e fogo, não, tá? Então, e quando a gente fala de reunião mediúnica, né, nós vamos entender que dentro da nossa realidade no Brasil, nós temos as reuniões mediúnicas, né? Elas são caracterizadas por aquilo que a gente chama, né, dentro do campo do estudo, da doutrina, de reunião de pronto-socorro espiritual. O que são as reuniões de pronto-socorro espiritual? São reuniões mediúnicas aonde os espíritos se manifestam sem serem invocados, ou seja, sem serem chamados, no sentido que, né, a gente fala o nome, eu queria que o fulano viesse, né? E também não são reuniões de desobsessão, né, que também tem um caráter, vamos dizer assim, direcionado, tá? Qual que é a diferença? A reunião de desobsessão, você leva o nome da pessoa, leva o nome do Marcelo na reunião, né? Ela está passando por o Marcelo está com algum problema, o Marcelo está, né, com algum envolvimento espiritual, tá? O Marcelo está muito difícil, o Marcelo está, né, tendo uma dificuldade grave na vida dele. E aí você coloca o nome do Marcelo na reunião e normalmente manifestam-se espíritos que têm a ver com o Marcelo, né? E que vão ajudar, né, a entender o que está acontecendo. E se eles estiverem influenciando o Marcelo, aquela coisa toda, eles vão ser levados, afastados, né? Ou vão ser naquilo que o pessoal falava antigamente, doutrinados, tá? Não gosto muito da palavra doutrinados, porque é uma palavra, né, tem um tom até pejorativo hoje em dia. Eu prefiro dizer evangelizados, né? Então, através da conversa fraterna, né, normalmente o dirigente da reunião vai tentar modificar
aquele espírito, né? É um processo lento e gradual que também depende do médium, né? Do médium que eu falo, da pessoa que está sendo, vamos dizer assim, atacada pelo espírito inferior, tá? Então, se eu não mudo, né? Se eu continuo sendo um carnal, um cafajeste, um cara desequilibrado, dificilmente o espírito que me detesta por causa disso, ele vai deixar de me perseguir, né? Então, o que faz o espírito mudar é a minha mudança de conduta também, né? O espírito chega na reunião e fala assim: Marcelo é um assassino. Hoje o Marcelo não mata ninguém. Ó, o Marcelo é um mentiroso, enganador, ladrão. Hoje o Marcelo está se esforçando para não ser isso. É isso que vai modificar o espírito. Não é só o que o dirigente vai falar, tá? E, lembrando, gente, quem quiser perguntar, tá? Fica à vontade, tá? Isso tudo para a gente explicar a prece. As reuniões que nós chamamos de reunião de pronto-socorro espiritual são aquelas reuniões onde os espíritos se manifestam sem que se coloque nenhum nome, né? Ou seja, o médium senta lá, o espírito se manifesta, né? Muitas vezes é um espírito que está perdido, ou um espírito que desencarnou e não sabe. Não é um espírito que é um obsessor, um perseguidor, um espírito maligno, né? É um espírito simplesmente que está ali deslocado, que não sabe, muitas vezes pode até estar influenciando alguém sem querer e sem entender a própria condição, né? E esse espírito está ali para ser ajudado naquele momento. A maioria das reuniões mediúnicas hoje, nas casas espíritas em geral, aí, Brasil afora, tem, né, essa característica que a gente chama de pronto-socorro espiritual, tá? Porque o pronto-socorro está aberto para quem chegar, né? Quem estiver precisando, né? Existem muito raras, né, as reuniões aqui que eu gosto muito, né, que é muito difícil até de organizar, que são as reuniões de estudo mediúnico, né, que são as reuniões nas quais os espíritos vêm para trazer conhecimento, conteúdo, ensinar, né? E tem as reuniões de desobsessão também, que são as reuniões direcionadas que exigem dos médiums, né, que estão ali participando, muita experiência no trabalho mediúnico, né? Até porque eles vão lidar com entidades de um nível muito pior do que, né, normalmente aparece numa reunião de pronto-socorro, tá? Então, assim, muitas vezes a pessoa às vezes está na reunião e não entende com que tipo de reunião que ela está vinculada, né? E em todas essas reuniões a prece é um fator fundamental, né? Não só para você criar a sintonia, como também para você manter a vibração do grupo, né? Então, quando você faz uma prece, qual que é o objetivo de fazer uma prece? Igual eu cheguei aqui, né? Liguei aqui correndo os aparelhos aqui, liguei aqui o Instagram, o Meet aqui, abri tal, sentei aqui, botei o gato para dentro, fechei a janela porque o vizinho estava fazendo barulho, né? E aí o que acontece? Qual que é o objetivo da prece? A prece ela vai me concentrar, né? Então, sentei aqui, fiz uma prece, né? Apesar de ter espirrado na prece, né? Não tem problema, né? A prece ajuda a gente a se concentrar, né? Entrar em equilíbrio, né? À distância. Ah, então esse é o objetivo da prece, né? Vamos ver aqui as perguntas do pessoal, né? O companheiro está perguntando o que é Deus, né? Lá eu vou te dar a definição que está no livro dos Espíritos: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ou seja, Deus é o criador, né? É o ponto de partida de tudo que existe, né? Deus é o ser, né? Vamos dizer um ser, porque ele é um indivíduo, né? Ele existe, ele, né, é um ser individual, né? Que criou tudo que existe, não só nesse universo, como em todos, né? Todas as realidades aí, multi-realidades, como diria o meu filho, gosta muito, né? Um multiverso aí, Deus é o criador disso tudo, tá? É o ordenador e o criador de tudo que existe, né? Nós podemos dividir o universo, né? Entre Deus, Espírito e Matéria. O Espírito e Matéria estão sempre juntos, tá? Mudando apenas, né, o desenvolvimento do Espírito e a complexidade da matéria. Mas o Espírito e a matéria estão sempre andando juntos. E afora dos dois, ou seja, não é nem Espírito e nem matéria, nós temos Deus, tá? Deus é o Criador, tá? É o Criador de tudo, tá? Não confundir Deus com Jesus, né? Jesus é o nosso mestre espiritual, mas Jesus é um ser como nós, né? No sentido que ele é apenas mais velho que a gente, tá? Mas Deus é a força criadora do universo, dos universos, né? Sabe que tem vários universos agora, tá? Mas o que a gente sabe de Deus é que ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ou seja, ele está em todo lugar, ele sabe tudo, ele pode tudo, tá? Apesar que tem um monte de questões filosóficas em torno disso, né? Que não é o nosso objetivo, talvez, entrar hoje, né? Mas como os espíritos falam para Kardec, Deus existe, tá? E as leis dele ordenam tudo que existe no universo. Ou seja, Deus é o que dá lastro a toda a nossa realidade, tudo que existe, tá? Mas entender Deus em termos humanos é muito difícil. Nós não temos capacidade cognitiva para entender o que é esse ser. A gente sabe que ele existe, tá? Senão, se a gente tentar demais, a gente também até se perde por falta de capacidade cognitiva mesmo, de entendimento do divino. Como funciona o tratamento de desobsessão à distância? Tratamento de desobsessão à distância, todo tratamento de desobsessão é sempre à distância, em primeiro lugar. Por quê?
Porque você não vai colocar uma pessoa que está sendo atacada por um espírito numa reunião mediúnica, onde o espírito vai manifestar e xingar aquela pessoa toda. Imagina, né? Você está lá, né, extremamente fragilizado, passando por uma série de problemas, desequilibrado. Eu te levo para a reunião mediúnica, coloco lá dentro e vai vir um obsessor te xingar. Quem faz isso, tá? É totalmente temerário e desaconselhável, tá? Tô falando de reunião de desobsessão, tá? Né? Lá no livro Desobsessão, né, do André Luiz, através do nosso Chico, o André Luiz é categórico, fala assim, reunião de desobsessão não é lugar de paciente, ou seja, você leva o nome da pessoa, tá? Então o que acontece? Quando você coloca o nome de alguém numa reunião de desobsessão, aquela pessoa, né, a espiritualidade vai esquadrinhar o que está acontecendo com aquela pessoa e, se for possível, né, ajudá-la. Como que se for possível ajudar? Porque para a gente ser ajudado, a gente tem que querer ajuda também. Né? Não adianta nada eu colocar meu nome na reunião de desobsessão e eu não estar minimamente disposto a modificar minha conduta. Por mais que a espiritualidade tente me ajudar, né, eu estou fechando porta. Né? Eu estou impedindo que o processo, né, aconteça. Ó, o Mico está falando aqui. Ó. Algumas pessoas já falaram para mim que chegaram aí uma vez na reunião mediúnica e não voltaram mais, por ter medo do que acontece depois que a reunião termina. Ah, isso é interessante, porque a pessoa talvez foi numa reunião que não tem muita estrutura nesse sentido. Por exemplo, uma reunião de desobsessão não é uma reunião mediúnica que você vai convidar uma pessoa para participar. Né? Nós temos um tipo de reunião também que chama de reunião de orientação espiritual, que é onde os mentores se manifestam. Nem sempre, e na maioria das vezes não, para falar coisas pessoais, mas normalmente isso é a reunião onde os mentores se manifestam e trazem mensagens de cunho instrutivo, né, que servem para o grupo, tá? Para aquelas pessoas que estão ali. Tá? Então existe esse tipo de reunião. Essa reunião, se a pessoa tiver um mínimo conhecimento de doutrina espírita, ela consegue participar. Uma reunião onde está cheia de espíritos doentes, desequilibrados, não é lugar para pessoas novatas irem. Né? É a mesma coisa eu pegar, né? Eu, Marcelo, entrar no meio de uma cirurgia de cérebro lá dentro do hospital onde eu trabalho. Né? Eu sou um simples trabalhador do almoxarifado da farmácia. Então não tem lógica eu entrar lá dentro, onde o cirurgião está fazendo a cirurgia na cabeça do cara e ficar olhando lá. Não tem pra que eu estou indo lá. Entendeu? Então o trabalho mediúnico, ele tem, né, critérios e tem objetivos. Então o que adianta o Marcelo ir lá ver a cirurgia de cérebro? Não é nem, né, considerável isso, até porque o Marcelo atrapalharia o médico, ele ia ficar lá, o que é isso? Ah, meu Deus, muito sangue, nossa, tá abrindo a cabeça do cara, entendeu? Então assim, não é um ambiente para o Marcelo ir. Mas se o Marcelo for formar em medicina e fizer né, ou então formar em enfermagem, ou então em técnico, alguma coisa lá daqueles que trabalham junto lá do médico, aí é outra coisa. Porque aquela pessoa que está ali na sala de cirurgia, ela tem um preparo para aquilo, né? Como sabemos que passou de uma reunião de pronto-socorro para uma reunião de desobsessão? Como é definido isso? Ó, a reunião de pronto-socorro, ela é livre. A reunião de desobsessão é direcionada. Ou seja, uma reunião de desobsessão é quando alguém, você chega com um nome, fala assim, ó, tem o nome do João, da Maria, do Joaquim, do Pedro e do Ivan. Aí no início da reunião o espírito fala, hoje nós vamos tratar o Pedro, o caso dele é esse, nós vamos trazer o espírito assim, 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 assado. Isso é a reunião de desobsessão. Tá? Então, normalmente, para a reunião de desobsessão acontecer, você tem que ter uma certa integração com a espiritualidade, né? E normalmente os mentores da reunião se manifestam antes do trabalho, ou seja, começa a reunião, né? Vou falar como que é a reunião que eu participo, tá? Mediúnico, né? A gente coloca o nome das pessoas, é uma reunião de desobsessão, apesar que tem mensagem às vezes para algumas pessoas, né? Mas basicamente é uma reunião de desobsessão. Como é que ela é? Começa a reunião, né? Tá lá o nome das pessoas, normalmente em fichas, né? O Lucas manifesta através de mim, normalmente, tá? Pode ser outros espíritos? Pode, mas normalmente o Lucas manifesta através de mim. Hoje nós vamos tratar do caso do fulano, do ciclano. Hoje nós vamos tratar do caso do ciclano, do beltrano. Ou então ele pega as fichas e fala assim, ó, caso fulano, né? Através de psicografia, fala assim, ó, esse caso aqui fica na reunião, mantém, nós vamos tratar. Esse caso aqui, fala pro fulano ler um livro tal, estudar isso, modificar aquilo. Então tem um direcionamento à reunião de desobsessão. O pronto-socorro é igual ao pronto-socorro do hospital. Você não marca consulta, você abriu a porta, o que vier, você está presente. Essa que é a diferença de desobsessão para a reunião de pronto-socorro espiritual. Todas elas são extremamente úteis, tá? Todas elas são, né? Agora a Roselé está falando sobre prece aqui. Né, gente, por favor, né, as perguntas, né? Quem quiser falar do capítulo também, né? Pode falar, né? Eu posso ir, deixa eu só ler a pergunta da Rosileia aqui, que eu volto aqui na da Anne aqui, tá?
Marcelo, ainda sobre a prece. Acho difícil fazer uma prece conectar, pois estamos muito ligados à matéria. Mesmo quando perdi meu filho no hospital, no fundo, é egoísmo. O que fazer para fazer essa conexão? Ah, tá, entendi. Ó, a prece, gente, a conexão acontece na hora que você pensa no alvo. Muitas vezes a gente cria uma expectativa de uma conexão difícil, mas não é. A conexão da prece, o fato de você fazer prece, você já conectou. A questão, às vezes, é que a gente tem dificuldade de sustentar essa conexão. Isso é realmente possível. Às vezes a gente tem dificuldade de sustentar. O que você faz? Faz outra prece. Por isso, às vezes, você fica na reunião mediúnica, lá fica o pessoal da sustentação, né? Fazendo prece, né? Eles estão lá concentrados fazendo prece, tá? Mas aquilo tudo tem que, né? Para manter ali o grau de concentração. Pensou em Jesus, já conectou, gente. O negócio é mais fácil do que a gente imagina. Pensou em Deus, você já conectou. Né? Só que a gente pensa num monte de outras coisas, né? Eu penso em Deus aqui, depois eu penso, contra mim, Deus não quer nada comigo, aí eu estou conectando com outras coisas, é pensamento, tá? Tá, a Anne está falando aqui, eu posso ir no tratamento para tratar outra pessoa? Pode, é possível sim você fazer um tratamento por outra pessoa. Vai ter, claro, né, um resultado, vamos dizer assim, né, não tão grande quanto teria um tratamento com a aquiescência da própria pessoa. Ou seja, a pessoa fazer, né, é melhor. Mas eu posso ir lá e fazer o tratamento pelo meu filho, pelo meu irmão? Posso, porque eu posso servir de canal. O meu amor conecta. Tá? Por exemplo, imagina assim, eu tenho meu pai idoso lá na cama lá, e não aguenta ir no tratamento. Eu vou lá por ele. Aí durante o tratamento eu vou lá, me deito na cama, faço aquele. Aí já é outra situação, tá? Reunião de tratamento é outro tipo de reunião mediúnica, tá? É possível sim fazer pela pessoa, porque a mente está conectada, tudo é mente, né? E se aquela pessoa estiver sabendo, estiver ligada comigo, aí é melhor ainda, né? Até para quem não quer é possível fazer tratamento, gente, porque a energia vai, né? Na hora que tem uma brechinha lá, a espiritualidade trabalha, é possível sim, né? Qual o primeiro acontecimento que ocorre após o falecimento da pessoa? Tipo, a pessoa vai para outro mundo ou continua na Terra? A maioria das pessoas continuam aqui porque elas vão para onde o pensamento delas as leva. Então a pessoa que pensa muito em coisa material vai ficar aqui. Vivemos em espírito onde está o nosso pensamento. Se eu só penso o tempo todo da minha vida, né, em dinheiro, eu não tenho abertura mental para ir no mundo espiritual. O que tem lá para mim que me interessa? Nada. Eu vivo em função do dinheiro. Se eu só penso em sexo, ou eu vou ficar aqui preso na região, né, num local onde o sexo é à vontade, ou eu vou para uma região do mundo espiritual inferior, onde os espíritos estão lá, né, fazendo sexo, tá? Ou interferindo na mente das pessoas para isso, né? Então a primeira coisa que acontece quando a gente desencarna, tá, é um processo que a gente chama de perturbação espiritual. Perturbação é um nome porque é aquele processo que a gente tem quando a gente está sonhando e não sabe direito se está sonhando ou acordado. É mais ou menos aquilo que acontece. Então o espírito não se reconhece, ele não sabe direito onde ele está, né? Esse processo pode durar de 1 segundo a 1000 anos, dependendo do nível evolutivo do espírito. Quanto mais atrasado, mais demora o processo. Tem espírito que reencarna dali mesmo, nem vê que foi para o mundo espiritual, né? Então nós vivemos aonde a nossa mente está. Se eu passo a minha vida toda vinculado a determinado tipo de situação, ao desencarnar eu vou ficar orbitando aquilo. Não tem como, tá? Porque eu vivo onde o meu pensamento está. Então, assim, se eu, mesmo que os espíritos me levar para o nosso lar, não tem nada que eu não quero o nosso lar, eu quero o boteco do Zé, porque eu fiquei no boteco do Zé a vida inteira, é lá que eu sou feliz, é lá que eu rio, é lá que tem meus amigos, é lá as coisas que eu gosto, eu vou pro boteco do Zé e fico lá, conversando mentalmente com as pessoas que estão ali, bebendo junto com elas, né? Se o espírito me levar para o nosso lar, eu vou chegar lá e falar, nossa, que lugar chato, não tem nada aqui que eu gosto. Essa é a realidade, né? Então, assim, a morte é a primeira coisa, a morte não transforma ninguém, tá? Que transforma a gente é nós mesmos. Ou seja, então a maioria dos espíritos encarnados ficam girando, orbitando, vamos dizer assim, né, em torno das situações que eram caras para ele enquanto estavam aqui encarnados. A prece da reunião mediúnica é diferente da prece diária? Sim e não, né? Por quê? Porque a prece na reunião mediúnica ela tem um objetivo, né, que às vezes a gente não tem no dia a dia. Qual que é o objetivo da prece da reunião mediúnica? Construir afinidade com a espiritualidade. Por exemplo, tem um espírito, né, eu estou na reunião mediúnica, eu estou lá sem saber o que fazer, eu faço prece. Porque aí eu estou pensando em Deus. O que é prece, gente? É pensar em Deus, pensar em Jesus, pensar no bem, pensar nas coisas que são além da nossa vida material. Isso já é uma prece. Prece não é a repetição monótona de palavras que a gente faz, apesar de que, né, a reza, né, que é essa repetição, a oração, né, ela pode induzir a gente ao estado, né, superior. Isso é uma prece muito sentida, cheia de amor,
claro que aquilo movimenta. Mas quando você está num ambiente espiritual, você pensa, olha, existe vida depois da morte, Deus existe, olha só, nossa, quanta coisa isso me faz pensar, olha Jesus em algum lugar e tal. Olha só, eu estou conectando a minha mente. Isso é prece, é estado de prece. Então, quando eu estou na reunião mediúnica, eu entro em estado de prece quando eu saio dessa situação. Estou lá na reunião, e começo a pensar, nossa, conta vai pagar. Nossa, que colega meu lá, deixei lá a panela em cima do fogão lá. Aí eu saio do estado eu saio da onda da reunião mediúnica e volto para aquilo que é meu comum. Né? Tem companheiros que não conseguem entrar em estado de prece na reunião mediúnica. Né? Eu lembro que alguns anos atrás a gente fez um estudo de mediunidade e a gente tinha um companheiro nosso que era muito desequilibrado no campo do sexo. Muito mesmo. Né? E o que acontecia? Ele sentava na mesa, começava a fazer a prece. Na hora que a gente fazia a prece, a gente via, né, como eu sou vidente, eu via a energia dele. A energia dele só ficava em cima das moças da reunião que ele achava atraente. Ele não conseguia sair daquilo, ele ficava só pensando nas moças, né, imaginando elas e aquela coisa toda, né, e ele não conseguia fazer prece, não conseguia perceber espírito, não conseguia fazer nada. Ele tinha uma mediunidade. Só que a mente dele estava escravizada nesse vício de raciocínio que ele tinha. Né? Então a prece ajuda a gente a sair dessa energia. Meditação pode ser considerado prece? De certa... Sim e não. Né? A meditação é uma ferramenta de concentração. Né? Mas a prece ela envolve um foco, né? Que a meditação normalmente não envolve. Né? A meditação ela não tem um objetivo, um foco objetivo. Né? Um foco prático objetivo, vamos dizer assim. A prece tem, por exemplo, você vai fazendo prece, estou pensando em Jesus, estou pensando no mundo espiritual, estou pensando em Deus, estou pensando em curar alguém. É isso, a diferença da meditação é isso. A meditação é ótima para nos ensinar a fazer concentração, concentrar nossa mente. Né? Então, assim, a prece ela é diferente nisso da meditação, tá? Até porque o objetivo da meditação não é o mesmo da prece, né? A meditação é uma questão de autocentramento, a gente se buscar, se centrar, se concentrar, se entender. A prece é a saída da gente buscar uma força superior, né? Seja ela o nome que a gente dê para ela. Então, aí que está a nuance do processo aí, tá? Mas as duas coisas são muito úteis, né? Com certeza. Fiquei com a dúvida sobre o capítulo anterior. Se o fluido vital está presente apenas nos encarnados, por que os espíritos sugam esses fluidos dos espíritos desencarnados? Simples, porque eles estão tão materializados que eles precisam daquela energia. Então eles vão lá e sugam nos encarnados. Eles vampirizam os encarnados porque eles querem energia material, eles não querem ir para o mundo espiritual. Né? Então o que acontece? As energias que a maioria dos espíritos inferiores querem são energias de coisas aqui da terra mesmo, da bebida, da cachaça, do sexo, da feijoada, da barriga cheia, do tapa na cara, da briga, do desejo sexual, né? Da energia ali do contato sensual de um com o outro, né? Do poder, né? Da briga religiosa. Então essa energia ela é materializada. E esses espíritos estão tão materializados que eles estão quase encarnados, para vocês terem ideia. Tanto é que eles são mais fáceis de se perceber. Por que é mais fácil? Porque eles estão muito materializados. Então eles se alimentam daquela energia, né, na esperança de terem atendido os seus desejos que são puramente materiais. Aí nós vamos entender os trabalhos, nós vamos entender as oferendas, nós vamos entender os rituais que existiam no passado de sacrifício. Né? O que é um sacrifício? Eu ia lá no templo lá do deus Apolo, lá, né? Fala do deus Apolo, fala do Marte, né? O Ares, o deus da guerra. Eu ia lá no templo do Ares, o deus da guerra, né? Queria vencer meu inimigo. O que eu fazer o Ares? O negócio é o seguinte: se você me ajudar a matar meu vizinho lá, que eu tô querendo descer o porrete nele, né? Eu vou sacrificar aqui um touro para você. Aí o Ares, que é um espírito primitivo, né, apesar de ser chamado Deus, né, ele ia lá e me ajudava naquilo lá do jeito dele. O que acontecia? Eu sacrificava aquele boi lá, ele sorvia aquela energia material, aquele sangue, aquela energia, entendeu? Porque ele estava muito próximo da matéria. Aí nós vamos ver os rituais de sacrifício, nós vamos ver os rituais que a gente faz de oferenda para os espíritos, né? Quanto mais brutalizado, mais materializado é o sacrifício. Né? Aí chega do sacrifício de Jesus, né? O que é o sacrifício do Cristo? O sacrifício de Jesus, que ele pede pra gente, é o quê? Abrir mão do orgulho, do egoísmo, da vaidade. É um outro nível de sacrifício. Né? Jesus não quer que eu vou lá e mato a galinha pra ele. Jesus não quer que eu vou lá e mato um porco, igual fazia lá em Israel. Né? Se bem que esse porco eles não gostam. Um cordeiro. Né? Mas Jesus quer que eu abra mão de mim mesmo em favor daquele que precisa. Olha como é que modifica. Porque a vibração do Cristo é mais sutil, mais elevada.
né? Um espírito como Jesus, ele não está interessado nas vísceras quentes, né, do cordeiro aberto lá no altar. Isso é coisa de espírito primitivo. Tá? Então esses espíritos se alimentam disso. Os católicos têm tradição de pedir intenção na missa, principalmente os que faleceram. Fala-se o nome da pessoa. Na reunião mediúnica, a prece é válida aos desencarnados e semelhantes? Sim, desde que você tenha sentimento. Né? Por exemplo, quando a gente faz o tratamento espiritual, eu peço para o pessoal colocar o nome de quem está precisando. Então, cada nome que eu leio ali, eu tento colocar o meu melhor sentimento possível. Tá? Quando você coloca um monte de nome de pessoas e é que você lê aquilo maquinalmente, aquilo ali não tem energia nenhuma naquilo. Né? O que o que torna algo sagrado é a vibração que a gente imprime naquilo aí. Então a pessoa pode ler aquilo lá, por exemplo, pode pegar um padre lá que ele bota uma pessoa para ler lá, a pessoa João, Maria, Antônio José, João, Maria. A pessoa está lendo aquilo maquinalmente, nem lembra que aquilo existe. Né? E não tem ninguém naquele grupo de pessoas ali que vibra por nenhum deles. Não tem nenhum parente, ninguém. E mesmo se tivesse parente, o parente tá lá assim, de braço cruzado, assim, tem que acabar aqui para encher o tanque do carro, para pegar aquela moça lá, pra gente dar uma escapada aqui, passar a perna da minha mulher. Não tem vibração nenhuma. Ou então tá o cara lá, nossa, o treino não acaba, né? Vai chegar o nome do meu pai. Não, nossa, lá, coloquei o nome do meu pai, viu? Tá todo mundo lá que eu coloquei meu nome do meu pai, mas todo mundo acha que eu sou feliz. Agora eu tenho que ir lá pra casa, lá, porque amanhã eu acordo cedo, lá pra ir pra firma, lá que esse safado tá me roubando lá na firma. Isso não tem energia, isso não tem vibração nenhuma. Né? Mas você pega aquela prece lá de uma mãe que coloca o nome do filho dela, e na hora que o padre ou a pessoa lê o nome, a pessoa até emociona, até a alma dela, né? Aquilo ali tem uma vibração. Aquilo ali funciona. Mesma coisa na reunião mediúnica. Não é porque está na reunião mediúnica que ela é mágica. Né? Então se o Marcelo pega aqueles nomes lá e lê maquinalmente sem sentir nada, aquilo ali não funciona, não, vai ser só. Né? Por isso que sempre eu não sei se você já notaram, quando a gente faz tratamento, eu falo assim, gente, quando eu estiver falando o nome, pensa nessa pessoa como se fosse alguém que você ama. Pra gente unir energia positiva em favor dela. Pra ter mesmo um efeito. Né? Pra não ser um nome jogado ao vento. Né? Quem que é esse? Não sei, não conheço. Né? Não, nós vamos começar a trabalhar a nossa empatia. Falar, nossa, essa pessoa é o filho de alguém, é importante pra ele, igual meu filho. Né? Então, quando eu tô lendo esse nome aqui, ó, esse aqui é o nome de alguém. Nossa, meu filho. Se fosse meu filho, nossa, se fosse meu pai, nossa senhora, foi minha mãe. Entendeu? Essa que é o segredo da coisa. Tudo que vira maquinal, né, ou que vira tradicional demais, perde essa essência espiritual. E aí vira um teatrinho. Né? Vira um negócio lá de um teatro. E tem teatro dentro da casa espírita, tá, gente? Tem gente que faz umas peças lindas na casa espírita, não sai um pingo de energia da pessoa, porque ela faz aquilo lá teatral. Às vezes a pessoa nem tem, né? Como tem em igreja, como tem em muito lugar, a pessoa nem tem vibração, faz a prece lá porque, né? Então nós mesmos podemos fazer essa prece no silêncio, no nosso quarto, se tiver com fé, com certeza, e às vezes funciona mais do que a do Marcelo, né? Se você tiver amor, né? Então os egípcios não podiam falar o nome, porque você manda energia para as pessoas, é porque os egípcios tinham um negócio da magia egípcia, eles sabiam que o nome tinha poder, né? Então assim, o nome é um foco de ligação. Então, normalmente, eles eram muito supersticiosos, né? Aí tem uma questão de superstição deles também, né? Então, assim, quando você sabe o nome de alguém, você sabe a essência daquela pessoa, tá? E eu tô falando do nome mesmo, não o nome apelido, não. O nome que representa aquilo que a pessoa é. Né? As pessoas, olha só o poder que tem o nome Jesus. Imagina. Né? A vibração que tem esse nome. Apesar que não é Jesus o nome dele, né? Yoshua, né? Mas o nome Jesus ficou, né? Coapitou essa vibração, imagina. Olha a vibração que tem o nome Maria. Vocês estão entendendo? Então tem uma energia associada, né? Então assim, se a pessoa eles sabiam que isso podia ser manipulado, né? Claro que a gente não precisa ficar não dando o nome da gente para os outros mais, porque nessa época já passou, né, gente? O que importa hoje é o pensamento, mas tudo por trás dessa energia é o que? É o pensamento. O pensamento está atrás de tudo. Marcelo, uma pessoa vaidosa, mas consciente da importância da caridade, quando desencarnar, ficar presa na vaidade, mesmo ela sendo consciente, praticando da caridade, vai acontecer o seguinte, ela vai para o mundo espiritual, talvez vai ser muito bem recebida, né? E de vez em quando ela vai soltar umas lá no plano espiritual e vai ser corrigida pelos espíritos. Vai chegar lá, nossa, vocês viram como é que eu era bom? E o espírito fala, meu irmão, para de falar isso, tem que aprender, né? Que bom é ser Jesus. Nossa, gente, vocês viram, eu fiz caridade demais lá na minha encarnação, eu que fazia mais caridade lá com as espíritas. Realmente você fez muita caridade, né? Mas... né, vamos trabalhar essa energia e vai acontecer isso, né? Só se ela for tão vaidosa que ela vai ficar presa nela mesma,
né? Porque tem espírito que fica preso nele mesmo, né? Ele fica lá olhando para a estátua dele, fica lá olhando lá para a foto na parede, né? Uma vez a gente foi numa instituição, há uns anos atrás, e quando a gente chegou lá, tinha lá os presidentes daquela instituição, um trem lá de política. E aí na hora que a gente entrou, tava lá aqueles quadros, aqueles retratos à parede, né? Todos os presidentes, não sei do que. Aí um dos presidentes tava lá. Eu cheguei lá e vi o cara lá em espírito, lá olhando pro próprio retrato embevecido. Tipo assim, nossa, sou eu ali, ó. Ele tava lá, ó, preso na própria imagem, viajando em si mesmo, né? Tão preso na sua própria realidade de auto-adoração, Deus dele era ele mesmo. Tava se adorando lá, nossa, eu sou lindo demais, né? Acontece muitas vezes das pessoas desencarnarem, reencarnarem e virarem fãs delas mesmas, né? O cara foi famoso aí, ele reencarna e ele vira lá o maior especialista do mundo na encarnação passada dele, sem nem saber. Nossa, o cara é especialista, sabe tudo o que pegar em personagem, o que o rei Ptolomeu VIII fez. O cara sabe tudo. O rei Ptolomeu, no dia 25 de abril, ele sentou debaixo da árvore, o cara sabe. Né? Às vezes é o próprio cara, ele tá tão preso na vaidade que aquele lá é o objeto de prazer dele, ele fica lá, tem espírito assim, né? Ele tem um processo obsessivo com si mesmo, tá? Obsessão não é só sexo, dinheiro, poder, só essas coisas que aparecem muito, não. Tem gente que é obsediada com religião, né? É o fanático religioso que só vê, só entende, só sente, só percebe dentro daquele espectro que ele acredita. Tem o cara que é fanático com as próprias ideias, com os próprios pensamentos, né? São processos obsessivos também, são diferentes, mas são processos obsessivos, né? Então nós temos que fazer sempre esse processo de análise para a gente poder entender, né? Gente, nós estamos falando aqui da prece na reunião mediúnica, aqui, ó. Estamos aqui, ó, né, no capítulo aqui. Eu sei que mostra invertido, tá? Mas é interessante a gente começar, né, a pensar nessas questões todas, né? E vamos lembrar o seguinte, né? Quando a gente pensa nos espíritos, né, e na gente, tudo é mente. Nós somos, nós vivemos, nós giramos em torno daquilo que desejamos e queremos. Somos atraídos por ideias, por pessoas que têm essas ideias, por objetos que representam essas ideias, né? E por aquilo que vai perpetuar as nossas ideias. Então, se eu sou espírita, eu tenho uma atenção pela doutrina espírita, pelos ícones espíritas, né? Isso é bom? Isso é bom, desde que eu não seja dominado por isso. Não acho que a doutrina espírita ou o que eu acredito é a única verdade do universo, que é aí que entra o grande desequilíbrio, tá? Então, se tudo é pensamento, o que é uma boa para o médium? É sair do seu pensamento, do lugar comum do pensamento. Então eu só penso nas mesmas coisas de todo dia. Então eu vou fazer uma prece, porque aí eu paro de pensar nas coisas do lugar comum, começo a pensar em Jesus, né? Aí eu tenho um espírito que se manifesta na reunião e ele está muito agressivo, ele está muito violento. Meu primeiro ímpeto é falar, esse cara é um assassino, esse cara é um monstro, né? Eu lembro da reunião mediúnica que a gente participou há uns anos atrás, né? Quando estamos na reunião mediúnica e não mantemos nosso bom pensamento, isso pode atrapalhar o trabalho da espiritualidade. Atrapalhar nem tanto, mas se o grupo inteiro tiver, vai impedir o trabalho da espiritualidade, porque ninguém vai sintonizar com o que os espíritos querem, né? Nós vamos sintonizar com outro tipo de espírito. Existem grupos mediúnicos que são formados por interesses inferiores. As pessoas se reúnem no livro Libertação, tem isso, né? A Margarida e o marido dela, né, que são os personagens lá do livro encarnados, né? Eles vão visitar um médium, um grupo mediúnico, onde os médios todos eram espíritos e pessoas encarnadas só com vibração baixa. O que isso quer? O que é ser vibração baixa? Só pensa em matéria, dinheiro, poder, sexo, né? O outro fez mal pra mim, eu quero lá me vingar, eu quero um emprego, eu quero que o espírito arruma pra mim um trabalho, namorado. Só essas coisas de nível mais materializado. E aí eles chegam lá naquele ambiente, os espíritos só atendem as pessoas dentro daquilo, não tem um espírito superior ali. Por quê? Porque a fala dos espíritos superiores não interessa para aquele grupo, né? Quando começa a reunião, o dirigente da reunião, ele está perguntando, uma pessoa fala assim, fulano, meu irmão, né? E aquela situação minha lá na empresa lá, você falou que ia liberar aquela promoção lá para mim lá, e até agora não saiu, né? Como é que nós vamos fazer? Eu tô precisando de ajuda aqui na minha promoção de trabalho. Aí o espírito lá desequilibrado também falou, não, tô tentando, tô convencendo lá, nós estamos, né, tentando modificar ali o pensamento lá do seu chefe e tal, mas nós estamos precisando de ajuda aí, né? Faz aí um sacrifício, faz aí umas precezinhas para nós aí, umas preces de baixo padrão.
né? Se chegasse um espírito iluminado, imagina, né? Tá esse tipo de conversa na reunião. Daí chega o espírito e fala, meus irmãos, tudo é a vida, é o amor, é a luz, né? Jesus nos ensina a perdoar, a compreender. Aí a irmã fala, não, mas eu quero promoção no meu filho. Minha irmã, você está no lugar que você tinha que estar. Agradece ao Cristo pelo emprego, pelo pão que cai todo dia, né? Louva o seu chefe, ajuda-o a crescer, sendo uma boa funcionária. A pessoa não quer ouvir isso, não. A pessoa quer ficar fora, entendeu? Então o Espírito de Luz, ele não tem assunto para esse tipo de pessoas, porque ele não vai falar aquilo que a pessoa quer. Ele vai falar sobre renúncia, ele vai falar sobre altruísmo, ele vai falar sobre responsabilidade, ele não vai falar que você é vítima do mundo, né? Tem pessoas que vão na casa espírita e saem decepcionadas, né? Já aconteceu isso comigo, de fazer atendimento fraterno com uma determinada companheira, e essa companheira estava passando um problema muito sério dentro do familiar lá, não é o caso, né? Nunca mais nem vi, né? Deus a abençoe, né? E ela achava que o marido dela, né, estava envolvendo com a outra mulher, ela queria que a espiritualidade fosse lá tirar a mulher e fazer ele voltar a apaixonar por ela. E aí, né, eu estava lá conversando com ela, né, e o objetivo dela era isso, ela não queria melhorar, saber de Jesus, evangelho, perdão, não, eu quero que meu marido volta, é isso, pronto, acabou. Né? Eu falei pra ela, minha amiga, infelizmente esse tipo de coisa, né? Talvez se você se refletir, se tentar se tornar uma pessoa melhor, entender que seu marido também tem direito a outras coisas, se ele não quiser o relacionamento, né? Segue em frente, vão amar, compreender, vão renunciar. Pra mim, eu não quero nada de renúncia, não, eu quero meu homem de volta. Eu falei assim, minha amiga, infelizmente não tem muito que a gente pode fazer pra te ajudar nesse sentido, não. Ah, mas falar comigo os espíritos, traz as pessoas fazer os espíritos, que tipo de espírito? Né? Vocês imaginam o apóstolo João descendo dos planos iluminados para poder fazer alguém apaixonar pelo outro? Imagina Jesus fazendo isso, o Emmanuel descendo, falando, não, eu vou casar os... Não vai, gente, porque isso não é o objetivo da espiritualidade. Né? Os espíritos vão consolar, vão dar força, vão ajudar, vão falar para a pessoa, né? Tipo assim, ó, todo mundo briga com você, será que não é o momento de você se analisar e melhorar enquanto indivíduo? Ninguém quer ouvir isso não, gente. Já pararam pra pensar nisso, né? Às vezes a gente tá achando que o mundo todo me persegue. Eu sou o perseguido tadinho do mundo. Aí eu vou na reunião mediúnica, né? O espírito veio pra mim, meu amigo, se eu fosse você, eu tentava ser uma pessoa mais calma, mais cordata, né? Compreende as pessoas mais, exige menos dos outros, exige menos de você. Vira e mexe, os espíritos dão umas cutucadas dessa na gente. Mas a gente não quer ouvir, a gente quer ouvir que a gente é vítima, que Deus vai pegar a gente no colo e vai dar um tapa no bumbum daquele que não gosta da gente, né? Não é assim que a gente pensa. Né? Então os espíritos iluminados, eles não têm muito assunto com a maioria de nós, exatamente, tá? Estou generalizando, tá, gente? Né? Temos os cursos de Kimbanda que trabalham energias materiais, Felipe, mas são energias bem complicadas, tá? Eu não mexeria se eu fosse você, né? Não falo que você mexe não, tá, amigo? Eu sei que não, né? Uma pergunta, acho muito simples. Devo fazer prece mais os encarnados ou os desencarnados? Eu acho que você deve fazer prece pelos desencarnados e pelos encarnados. Né? Uma coisa é fazer a prece por alguém, outra coisa é fazer a prece para alguém, né? Porque muita gente faz prece por alguém que não está apto a responder aquela prece, né? Hoje eu brinquei com vocês aqui. Imagina, né, que eu estou aqui rezando pro meu avô, que eu acho meu avô o máximo, né? Aí quando eu creio, desculpa, meu avô é o maior matador da região lá, entendeu? Pra mim ele é o máximo, né? Não que meu avô seja matador, coitado do seu Lucas e do seu Zico lá, meus avós materno e paterno, né? Os velhinhos, gente boa, né? Nunca tá com ninguém que eu saiba, né? Muito pelo contrário. Mas assim, imagina, né? Então assim, a gente pode fazer prece pelas pessoas, tá? Pelas pessoas, pedindo ajuda, né? Porque a gente não sabe o estado espiritual daquele ser, né? E assim, melhor alvo de prece é Jesus, Deus, né? Os espíritos iluminados que a gente tem certeza, tipo João Evangelista, Maria, isso não vai errar, né? Então, até para fazer preces, a gente tem que dar uma pesquisada na história do indivíduo. Às vezes o cara é santo na igreja lá, mas você vai ver a biografia do cara, você cai para trás, né? Porque o cara é santo só no nome, né? Ou só lá na canonização, mas a vida do cara é a vida né, dos filhos das trevas. Ela matava, torturava, arrancava braço, olho, fugava o olho dos outros. Esse cara, né? Se a espiritualidade visita uma pessoa cujo nome está nos pedidos da reunião e a situação é complicada, essa informação fica omitida, depende, Regiane, depende da capacidade daquela pessoa de absorver isso. Por exemplo, chegou um novato lá na casa espírita que nunca foi na casa espírita e me pede para colocar o nome de alguém na reunião. E essa pessoa é uma pessoa que está extremamente desequilibrada. O que a espiritualidade vai fazer? Ela vai dar um retorno para ele, mas não vai ser o retorno que ela quer. Fala assim, vamos fazer prece, nós estamos ajudando, e realmente eles vão ajudar. Tá? Só que existem alguns processos de ajuda que são de longo prazo,
Né? Não adianta virar e falar assim, ó, não vou ajudar não, porque seu pai é o maior matador, assassino da região aí, tá? Ele que é o chefe dos obsessores encarnados, né? Ele não tem sido obsidiado, não. Ele que é o foco. Isso constrói alguma coisa? Não. Todos os espíritos não vão falar isso. Se a pessoa for um pouco mais equilibrada, a espiritualidade dá mais informação. Né? Isso depende muito mais da gente do que dos espíritos. Tá? Então, por exemplo, imagina que eu tô lá com um problema sério com um filho meu. Né? E aí eu tenho 20 anos de doutrina espírita, tenho o que tempo todo na doutrina, eu falo assim, Lucas, o que tá pegando com meu filho? Pode ser que o Lucas me fale um pouquinho da história. Fala assim, ó, o negócio é o seguinte, o pau tá quebrando aqui. Nós vamos ajudar, faz a sua parte nisso e nisso. Não vou entrar em detalhe, não adianta, né? Porque tem coisa que a gente não está preparado para saber e que a gente vai piorar o quadro. Imagina se você saber que seu filho está sendo perseguido por uma entidade trevosa, você vai começar a odiar esse espírito. Entendeu? Imagina, né? Se eu descubro que alguém que eu amo está sendo perseguido por um espírito, eu começo a pensar nesse espírito e vou quebrar o ser. Né? Você está atacando meu filho, você está atacando a minha mulher, você está atacando as pessoas que eu amo, quem você pensa que você é? Né? Tá vendo como é que a vibração muda? Então tem coisa que o espírito olha e fala, não, faz prece, ajuda, né? Alguns grupos espíritas promovem esse trabalho, trazer a pessoa de volta. Quando a pessoa encarnar, se torna escravo dos espíritos usados quando encarna. Normalmente é assim, é uma troca, tá? Fazia tudo que o espírito inferior faz tudo que eu quero, lá no mundo espiritual eu vou fazer tudo que quer. Eu vou ser escravo dele, igual ele é meu escravo aqui, né? A espiritualidade fica... Eles não ficam em silêncio, mas eles dão na medida daquilo que a gente dá conta. Tá? Às vezes a informação não chega até porque a espiritualidade não tem meios de passar a informação. Tá? Então, por exemplo, você tem 50 nomes lá para você trabalhar. Então, Marcelo lá, o Marcelo pega a reunião lá e faz 5 psicografias. Então, 45 ficou 100. Quer dizer que eles são um caso grave? Não, quer dizer que não deu tempo ali no momento. Tá? Mas, normalmente, quando você pergunta a espiritualidade, eles te dão alguma informaçãozinha assim. Aqui, ó. Amigo, o que pode acontecer quando uma pessoa faz trabalho de macumba para alguém vai ter efeito na vida da pessoa? Agradeço. Minha tia precisa muito ouvir a explicação. Ó, trabalho de macumba só pega para quem acredita e para quem faz para os outros. Sintonia. Né? Para mim ligar para você, eu tenho que ter seu número. Lembra do nome lá? Então eu ligo para você, você me atende, eu te xingo. Você pode desligar o telefone, você pode virar, você tá me xingando, você também vai. E começar nós dois a xingar. Afinidade. Tá? Macumba só funciona para quem está na sintonia da macumba. O espírito inferior para fazer o trabalho, gente, se você estiver na onda do Cristo, não pega não. Mas se você estiver na onda da raiva, do ressentimento, da amargura, pega. Quando um não quer, dois não brigam, né? Não é um ditado popular? É a mesma coisa. Né? Eu lembro uma vez, né, que a gente estava com um espírito lá, o espírito foi lá na casa espírita, né? Assim, ó, conta a história, vou explicar. A gente estava na reunião mediúnica, tinha uma companheira nossa lá, que era uma adolescente, eu também era adolescente, eu tinha uns 22 anos de idade. A menina tinha 15 anos, participava com a gente da reunião mediúnica. E a gente estava no início do estudo mediúnico. Um dia, foi um espírito na reunião, né, que se manifestou lá. Esse espírito, ele foi mandado por um homem, ele foi contratado aí, não sei, né, em algum lugar, aí, não sei aonde, para fazer essa menina apaixonar por esse cara. E esse espírito manifestou na reunião mediúnica que participava. Né? Falou assim, essa menina aí, ó, né? E ele falou que estava difícil de aproximar dela. Por quê? Porque ela estava protegida. Quem que era protegida? Não, os pais dela. Faziam caridade, alguns espíritos muito iluminados, tanto o pai quanto a mãe. Né? Ainda são. Né? E ele estava tentando aproximar da menina para poder ficar falando do cara na cabeça dela o tempo todo, porque é assim que o espírito faz a pessoa apaixonar, tá, gente? Ele chega e começa a falar, ó. Lembra do Marcelo? Ó, Marcelo é bonito, hein? Você é gente boa lá. Ó, Marcelo, você gosta do Marcelo, hein? Você só pensa no Marcelo, hein? E a pessoa fica pensando, nossa, eu só penso naquele cara, eu tô apaixonado. Né? Olha como é que é o negócio, né? É assim que funciona. Eles ficam lá fazendo uma pressão, imagina, falando daquela pessoa o tempo todo, fazendo você pensar nela o tempo todo. Aí a pessoa acha que ela tá apaixonada, ou que ela gosta, que ela entendeu? Aí fala assim, nossa, não para de pensar no fulano, né? Nem gosto dele tanto, mas eu não consigo parar de pensar, tem alguma coisa que me atrai. Vou lá. Entendeu como é que é o negócio, né? E aí o espírito falou, nós não estamos conseguindo ficar em cima dela. Por quê? Porque tem alguém que protege. Quem que é? O pai e a mãe. Tá? Se ela fosse uma pessoa largada, o pai dela e a mãe dela não tivessem nenhuma espiritualidade, fossem duas pessoas desequilibradas, ela também, os espíritos iam chegar lá, falar na cabeça dela, talvez ela se entregar lá pro moço lá, que estava apaixonado com ela lá, um homem com idade de ser pai dela. Entendeu? Aí que tá. A influência se dá nesse nível.
né? Então, assim, um espírito pode influenciar a gente? Pode, se a gente abrir espaço para ele influenciar. Né? Por exemplo, vê um alcoólatra aqui, espírito de alcoólatra, ele não vai conseguir me influenciar, porque eu não bebo. Dificilmente. Mas se vê um espírito do joguinho do celular aqui, talvez ele me influencie. Entendeu? Se é o espírito aqui né, deixa eu ver, um trem que eu gosto de comer muita massa. Se eu não vigiar, eu caio na onda aqui e depois eu passo mal. Entendeu? Porque eu gosto. É o meu gosto. Tá? Mas o espírito da cachaça, você pode vir aqui dançar na minha cabeça aqui a semana inteira. Não pode beber bebida alcoólica, não sinto falta daquilo. Então, isso está na questão da gente se conhecer. Né? Então, por isso é a questão do vaidoso, por isso é a questão da pessoa que briga, a pessoa que agride, a pessoa que não tem paciência com os outros. Né? Então, quando a gente percebe os nossos pontos fracos, a gente fala assim, opa, isso aqui eu tenho que vigiar. Né? Então, por exemplo, o espírito quer me matar, é só chamando os espíritos, né, da cumilança, né, pra cima de mim aqui. Se eu não vigiar, eu vou entrar na onda deles, eu começo a comer demais, eu tenho um sul diabético aqui, na hora que vocês veem, o Marcelo desencarnou, que triste. Chega o Marcelo no mundo espiritual e fala, meu filho, o Lucas fala, você voltou 40 anos antes da hora, eu falei assim, obsessão, né, obsessão nada, você que quis, né, você sabia que você não podia comer, você comeu. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar para resolver esse problema aí, né, você vai ter que ficar vendo aí a sua mulher, essas meninas aí, tudo sozinho aí, só sentindo falta de você, né. Entendeu? Então, assim, é tudo responsabilidade. Marcelo, vejo pais que são ótimas pessoas e pedem para seus filhos, porém eles se desvirtuam. Exatamente, a intercessão vai até certo ponto, né, gente? A gente tem livre-arbítrio. Né? Eu já contei para vocês a história, né, de 2 companheiros nossos aqui, né? Essa história eu conheço porque eu tive oportunidade de 2 pessoas, assim, de um nível social, nível moral e espiritual acima da média. Ricos mesmo, pessoas ricas, né? Espiritualmente iluminadíssimas, tipo assim, não tinha apego com nada. Você via assim, eles davam o que eles tinham pros outros. Entendeu? Faziam um trabalho bem, faziam caridade e tal, né? Com muito custo eles tiveram uma filha. Essa filha, desde criança, a menina, tudo que eles faziam no bem, a menina desdenhava. Ela nunca queria participar. E eles levavam, e arrastavam ela à força, levavam para evangelização, né? Eu lembro que eu conheci eles, eu era adolescente, e eles estavam levando ela para evangelização. E ela batia, ela dava chute na evangelização. Ela não queria. Ela tinha, tipo, 11 anos de idade, ela não queria participar de nada daquilo. E os pais lá, a evangelização todo dia. O que eles podiam, eles faziam. Grupo de jovem, tudo. Que a menina... Colocou a menina para aprender violino, aquela coisa toda. E a menina era uma princesa. Se olhar para a menina, pareciam as princesas de filme da Disney. Né? O que aconteceu quando a menina fez 14 anos, se não me engano? Acho que foi 14 anos. A menina fugiu de casa e foi morar com o chefe do tráfico da região. Lá na favela. Né? Virou usuária de crack, virou usuária de droga, tá? Ficava lá se prostituindo a troco de pedra com 14, 15 anos de idade. O pai e a mãe iam lá, tirava ela e ela voltava. A espiritualidade falou para eles, não, vocês têm que ter paciência. A menina era um espírito que não dava conta daquela família. O nível espiritual dela estava muito abaixo. Olha, o pai e a mãe dela, o que eles fizeram? Eles criaram um trabalho social para poder atender a favela onde a menina estava indo. Criaram, fazendo um trabalho social que nós vamos ajudar aquelas pessoas e vamos ajudar a nossa filha. Né? Não adiantava, eles tiravam a menina de lá, a menina voltava para morar, para ficar dormindo em cima de colchão velho se prostituindo, a troco de pedra. Até que a menina um dia tomou uma overdose, com 15, 16 anos e desencarnou. Ou seja, os pais eram espíritos iluminadíssimos, a menina não quis. Ela fugiu daquilo enquanto ela deu conta. Eles têm responsabilidade? Não. Eles fizeram porque eles deram conta. Né? Ela teve o livre-arbítrio dela. Com certeza, na próxima encarnação, eles não vão ser pai e mãe dela de novo. Talvez sejam, né, talvez ela nasça próximo, talvez eles estejam no plano espiritual e vão tentar cuidar dela de lá, porque ela abriu mão. Ela não quis a ajuda deles. Eles deram educação, eles deram amor. E eles têm uma família muito estruturada. Ela é muito estruturada mesmo. Acho que o pai era psicólogo, não lembro direito. Entendeu? Então eles tinham todo recurso para ajudar ela. Ela preferia largar a casa dela, a família equilibrada dela, para ir se prostituir a troco de pedra. Com 14, 15 anos de idade. Né? Olha só, isso é um processo obsessivo. Né? E ela desencarnou, o que aconteceu? Né? Desencarnou, eu lembro que a gente foi conversar com a mãe dela, aquela coisa toda. Né? A mãe dela naquele sofrimento, imagina, né, gente? Imagina, sua filha de 15 anos de idade desencarna, prostituída, drogada, né? Daquele jeito. E aí a mãe dela pediu ajuda, né, pra espiritualidade. Eu lembro que aquilo me comoveu muito. Eu falei assim, nossa, Lu, o que a gente pode fazer pra ajudar a menina? O Lu falou, difícil, ela não quer sair de onde ela tá.
Aí eu perguntei onde que ela tá, Lucas. Ela falou assim, ela tá lá com um grupo de amigos dela lá, dos drogados lá, ela tá lá obsidiando uma outras lá junto com eles lá. Não tem jeito de tirar ela, fala assim, ó, tem, se a gente apelar pra violência, mas a violência do Cristo, a pretexto de muito amá-la, nós vamos tirar ela do ambiente que ela elegeu como o paraíso dela, porque é aquilo ali que é o paraíso dela. O paraíso, né? Aí ele até brincou comigo, falou assim, ó, a nossa irmã, ela teve o paraíso, mas o paraíso dela era o inferno. Ela não queria viver onde eles deram oportunidade. Aquilo para ela os pais eram pessoas estranhas, o modo de vida dos pais eram estranhos para ela, eram agressivos, né? A prática da caridade dos pais dela a ofendia, porque a intimidade dela gritava por outros tipos de energia. Aí eu perguntei, mas como é que nós vamos ajudar? Ela falou assim, só tempo. Ela vai ter que ficar lá até ela se cansar daquela vibração e nós vamos pegar ela, levar para o mundo espiritual, fazer todo um trabalho de tratamento, depois ela vai reencarnar de novo. Né? E com certeza o pai e a mãe vão pedir para ser pai dela de novo, que eu acho que a espiritualidade não vai deixar. Apesar que eles têm muito mérito, né? Se eles chorarem muito, talvez eles consigam. Mas talvez pro bem dela seja útil que eles não sejam. E aí a espiritualidade vai falar para eles, assim, ó, vocês têm mérito, isso é o Lucas me contando, vocês têm mérito. Vocês podem ser pai dela de novo. Isso, né, ele tá falando o que pode acontecer no futuro, tá, gente? O pai e a mãe dela estão encarnados hoje ainda. Né? Vocês podem ser, mas vai ser ruim para elas. É melhor que vocês não sejam. É melhor que vocês ajudem de longe. Vocês vão ser padrinhos, vocês vão ser um vizinho, vocês vão ser tio, ou vocês vão ficar no mundo espiritual e ela vai encarnar, vocês vão olhar daqui, né? Olha só, né? Como eles são equilibrados, a tendência é que eles aceitem o argumento da espiritualidade. Como é que doa, né? Mas ela precisa. Aí que tá a diferença do espírito equilibrado pra gente. Qual que seria a prece da menina? Alguém cuida de mim, me ama. Ela tá fazendo a prece dela, tá pedindo, né? Mas às vezes o pai e a mãe são aqueles espíritos mais equilibrados e falam assim, não, se a gente estiver com ela, ela vai desequilibrar de novo. Ela não pode ter essa facilidade no momento. Melhor coisa para ela é ficar onde ela está. Nós vamos ajudar de longe. Nós vamos ajudar pontualmente aqui. No momento que ela se equilibrar, aí nós vamos aparecendo na história dela de novo. Nós não damos conta de fazer isso. Né? Eu ia lá, ia pegar o menino, carregar comigo por onde fosse. Né? Tanto é que o Lucas vive falando isso comigo, que no mundo espiritual eu trabalho. Né? Eu não sigo as regras, eu vou lá e faço o que eu acho que tem que fazer. Então, né? São casos, a gente vai entender histórias, né? E a gente vai entender renúncias por amor. Tá? E isso tem a ver com o trabalho mediúnico. Né? O que é o mestre no intermediário da luz, do amor, da ajuda, do carinho para aquelas pessoas que precisam? Nós estamos sendo médios de Jesus para os nossos familiares. Aquele pai e aquela mãe foram médios de uma oportunidade nova para aquela criança. Que ela não quis, não deu conta. Todo vício, obrigatoriamente, tem um obsessor junto ao viciado? Na maioria das vezes, sim. Mas existem processos de vício tão grande que o viciado nem aceita o obsessor. Ele é tão focado naquilo que ele não precisa de obsessor, né? Ele faz aquilo por si mesmo. Porque ele dividir a energia daquilo com alguém, ele está perdendo. Que é o processo que a gente chama de ovoide. Né? O ovoide é quando o espírito ele degenera a tal ponto no mundo espiritual, né? A forma dele degenera, que ele vira quase que como se fosse um parasita mesmo. Tá? A forma espiritual dele é de um parasita que fica lá, só sugando determinada energia, de energia de sexo, de vaidade, de poder. Tem ovoide. O ovoide ele não tem obsessor. Ele já está tão perdido em si que ele não tem nem atenção para o obsessor, ele quer tudo para ele. Existem esses casos. Né? Quando tem um obsessor já é melhor, porque você ajuda o obsessor, ajuda o obsidiado, bota os dois juntos para trabalhar, reencarna os dois juntos. Né? Você vai ser filho, você vai ser mãe, o mais equilibrado vira mãe, né? O menos equilibrado fica sendo filho, ou vai como irmão, né? Bota os dois lá para... Né? Tem muitos espíritos que fazem isso, espíritos superiores que recebem os obsessores. A mãe da André Luiz, no livro Nosso Lar. Ela ia reencarnar, ia receber o marido dela de novo como marido, o cara é totalmente desequilibrado, o pai do André Luiz, né? E as amantes dele, né, que tanto fizeram mal para ela durante a vida, ela recebeu como filha. Não, seu pai vai casar comigo de novo e aquelas amantes dele lá vão ser suas irmãs, as minhas filhas, vou trazê-las para junto do meu coração. É o pensamento do Speed Luz, gente. Aí que nós vemos a diferença do traz a pessoa amada esses 5 dias para o Speed Luz, né? A pessoa que olha só, se fosse a gente, o André Luiz ele tem um gesto de horror com a mãe dele. Fala assim, que isso, mas você vai misturar aquelas mulheres de baixo nível? A mãe dele corrige ele, fala assim, André, não diga isso. São nossas irmãs desventuradas. Trarei todos para junto do meu seio. Olha só o que ela fala, né? Ou seja, as obsessoras do marido,
Ela ia casar com ele de novo, ficar todo desequilibrado, ia trazer os obsessores dele como filho dela. Ela não precisava, ela não tem vínculo com elas. Mas por muito amar, né? Ela ia criar um laço, ia virar a mãezinha delas. Talvez em outra encarnação tivesse descido já. É interessante, né? O bem possui recursos que nós nem imaginamos. Né? Aí que está a diferença da mediunidade com Jesus e da mediunidade sem Jesus. Né? Gente, semana que vem nós vamos continuar o nosso estudo. Né? Nós falamos aqui um pouquinho da prece. Né? E semana que vem nós vamos para o próximo tema, que é médiuns de efeito físico. Médium de efeito físico, telecinese. Né? Pigocinese, vou botar fogo, X-Men, tipo X-Men. Né? Classificação da mediunidade, efeitos físicos. Está aqui no programa 1, módulo 1, tema 7. Nós vamos falar dos médios de efeito físico. Efeitos físicos são todos aqueles efeitos mediúnicos que são observáveis, que a gente percebe. Batida, né? Temperatura esfria, temperatura aumenta quando tem um médium perto. Barulhos, sons, materializações, são a mediunidade de efeito físico. Nós vamos falar dela na semana que vem, tá? Nosso tempo está chegando ao fim, né? Queria agradecer a todos aí que estão participando com a gente no estudo. Vai ficar salvo no Instagram, né? Amanhã nós temos estudo de Evangelho, né? Se Deus quiser, permitir, né? Nós estamos lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, né? Passeando com Jesus lá, aprendendo com Jesus, né? Jesus ensinando, né? É bom demais. Então vamos lá, né, gente? Fazendo nossa prece final e o estudo vai ficar salvo aqui, tá bom? Lembrar qual que é o objetivo da prece? Nos conectar com as forças superiores. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais aqui presentes, pedimos neste momento que o teu amor nos envolva e nos fortaleça, nos dando o entendimento de que precisamos, a esperança, a fé e a paz. Divino amigo, acompanha nossos passos e permite que possamos estar junto a ti, no esforço da melhora, do bem e do amor. Abençoa, Senhor, todos aqueles que se reúnem a nós pelo pensamento, todos aqueles que nós amamos, no nosso lar, no nosso dia a dia, que possamos receber as luzes do bem, do amor e da paz. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, boa noite a todos. Até amanhã. Né? Amanhã estamos aí com o estudo de Evangelho, se Deus quiser. Muita paz, muita luz. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.